Pessoal, tudo bem? Estamos aqui entrevistando dessa vez a ex-psicóloga do Curitiba, Flávia Justus, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Cauê? Bem. Tudo certo. Vamos conversar um pouco hoje sobre a trajetória dela no Curitiba, que ela passou 15 anos lá dentro, perguntar um pouco sobre a vivência e até as experiências que ela teve lá dentro do Coxa, tudo bem? Certo. Então, primeira pergunta é, você, na tua época de estudante ainda, você já planejava trabalhar com futebol? Foi uma coisa que aconteceu ao acaso ou foi planejado? Olha, Pedro, foi muito interessante, porque eu não imaginava trabalhar com esporte, nem com futebol, mas a coisa aconteceu de uma forma assim, muito rápida, porque eu fiz um artigo científico na época da faculdade sobre trabalhos em equipe, mas visando a parte organizacional, uma parte de empresa. E nisso eu fui dar uma palestra voluntariamente sobre o trabalho em equipe dentro de um escritório de advocacia, que cada setor, né, área tributária, trabalhista, seriam as equipes. E ali o dono do escritório, ele tinha uma possibilidade de ser presidente do Curitiba, mas em nenhum momento me passou pela cabeça isso. A palestra foi muito legal. E quando ele contou que ele pretendia ser presidente do Curitiba, eu brinquei com ele. Falei assim, se você for presidente do Curitiba, eu vou trabalhar lá com esse trabalho que eu estudei tanto sobre equipes. Para encurtar, ele saiu candidato, ganhou a eleição, Giovanni Gionedes. No dia seguinte eu estava sentada no escritório dele e falei, bom, então quando é que eu começo? Chegou a hora. Chegou a hora. Ele falou, então, tá, vamos fazer um teste. Você vai ter 90 dias lá e vai fazer um teste. E te confesso que esse teste foi a parte mais difícil assim da minha vida, porque eu cheguei, na época eram jogadores Reginaldo Nascimento, tinha atletas assim de grande nome, Evair, né? E quando eu olhei todos aqueles atletas, que eu conhecia eles como torcedora, e eu vi eles ali, falei, que desafio que eu vou passar. E nesse momento, eu já entendi que a minha carreira ia ser no esporte. Fui procurar uma pós-graduação já em psicologia esportiva em São Paulo, que no caso era psicóloga da seleção brasileira. Busquei uma supervisão e comecei a fazer um trabalho. O técnico que eu já comecei a atuar era o Joel Santana, que era um atleta, era um treinador super difícil, resistente, assim. E foi muito bacana. Eu acho que foram 90 dias onde eu aprendi, fui bem recepcionada, apesar de nesse meio eu escutava assim, essa menina não vai durar uma semana aqui no clube. E daí eu dizia assim, eu vou. E foi. Então, a minha entrada foi num acaso, mas aonde eu precisei intensamente me dedicar, estudar, aprender. E foi assim que eu cheguei lá. Começou tudo. Bacana. Bom, acho que vamos começar agora meio que a parte de baixo ali, né, da base. Queria saber como que você vê o impacto dessas crianças, né, que tem o sonho de ser jogador. Às vezes os pais põem acima, que é o futuro da família. Cauê, aí eu acho uma situação bem delicada e o que acontece muito, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje das crianças sendo inseridas no meio do futebol, são duas situações muito difíceis. A primeira, quando a criança ela só tem isso como objetivo, ela só tem esse desejo, não tem mais nenhum outro. E também o dos pais, que às vezes eles esquecem que é uma criança, tratam aquela criança já como um profissional, colocando nutricionista, personal particular, né? Muitos pais deixam de ser pais, acabam sendo treinadores. Quando o filho sai do treino, você fez isso, você não fez aquilo, chega na hora do jogo, torce enlouquecidamente, né? Então, aí eu vejo que é uma situação que pode causar, sim, uma dificuldade posteriormente. Então, as crianças que iniciam, o que elas precisam? Ter disciplina, ter responsabilidade,
mas também ser criança. Acabou o treino, vai para casa, joga seu videogame, vai brincar, vai fazer suas coisas, né? E com o tempo tudo isso vai acontecer. Se isso começa já numa infância de uma forma muito intensa, na adolescência eles não dão conta. E acabam desistindo. A maioria das vezes. Agora eu vou te perguntar sobre a parte de transição da base para o profissional. Eu vou citar aqui 2 casos para deixar minha pergunta um pouco mais claro. A gente tem o Mosquito, atacante do Coritiba no Sub-20 em 2017, quando ele foi vice-campeão brasileiro Sub-20. Era o cara considerado talvez a maior estrela do time, artilheiro do campeonato. A torcida do Coxinha toda uma expectativa sobre ele, devido a alguns problemas internos e contratuais. Ele acabou não atuando pelo Coritiba. E a gente vê que aquele menino que era uma promessa, o melhor jogador da categoria, ele não conseguiu render, foi vendido ao Corinthians, emprestado a diversos clubes, hoje está no Paraná. E também temos outro caso como o Yokoto, que é um cara que, apesar de já ter feito sua estreia agora, antes mesmo de ele fazer seu primeiro jogo pelo profissional, era um cara que já tinha todo o respaldo da torcida, provavelmente já tinha confiança para quando entrasse a atuar da sua melhor maneira, com suas convicções já prontas. Então essa parte de transição de base profissional, quando ela desanda ou quando ela caminha, tudo perfeito. Como que isso pode afetar futuramente a carreira do Ela pode afetar totalmente a carreira do jogador. Eu sempre considerei que essa transição da base para o profissional, ela está relacionada ao vestibular de uma pessoa. Então, assim, essa transição é o vestibular do atleta, tá? Ele tem suas expectativas, ele tem sua dedicação, mas tem muitos fatores aí que interferem nessa passagem. Por exemplo, atletas que a vida inteira foram considerados o atleta, o menino dos olhos do clube, ele pode ir para o profissional e ser um jogador que talvez nem seja relacionado. Se ele não entender isso, que ele vai ter que construir, né, o seu talento, o seu desempenho, o seu rendimento ali, até conseguir o seu lugar, ele pode se desmotivar. E isso pode prejudicar. E isso vai variar muito, Pedro, de atleta para atleta. Então aí a parte psicológica, a parte emocional, ela vai contar muito. Porque ele tem que estar preparado para lidar com qualquer adversidade. Seja ela torcida, né? Seja ela um novo momento de não ser relacionado, seja uma passagem para o profissional e ele já entra num jogo, né? Eu presenciei um atleta que foi para o profissional e no primeiro Atletiba que teve, ele entrou no jogo. Então, tem muita coisa que envolve. Até esse atleta que entrou no jogo, ele falou assim, o meu maior medo era eu ir bem no jogo e ter que dar uma entrevista. Eu não sei dar entrevista. Então, são tantas coisas que o profissional tem que, se ele está no profissional, talento ele tem. O que vai fazer a diferença é ele estar bem estruturado psicologicamente para lidar tanto com o sucesso que vem muito rápido, o dinheiro que vai chegar muito rápido, como algumas frustrações, que todas aquelas expectativas que ele tinha, quando eu chegar no profissional vai acontecer isso, e de repente aquilo não acontece, ele tem que estar estruturado para lidar com isso. Tá? Então, além dessa passagem ser um vestibular, é um momento onde ele é testado em tudo para ele se permanecer lá. Pegando esse gancho da parte emocional, torcida, tudo, gostaria de saber como o Keyson, que aconteceu, das lesões, alguns problemas familiares, né? Como que é você trabalhar com a cabeça de um atleta desse nível que chegou a ganhar 8 prêmios individuais no ano, 2008, Sim. pelo Coxa, ser considerado umas joias do futebol brasileiro e as coisas não andarem como ele queria? Aí foi uma situação muito difícil. Nenhum atleta está preparado para se lesionar, para sair de um jogo. Isso não existe, você dizer que um atleta está preparado para isso, né? No caso no Keyson, quando aconteceu isso, ele teve um suporte psicológico muito grande.
onde passa por um processo. O primeiro processo é negar, não acredito que isso aconteceu comigo, eu estava no meu melhor momento. Depois você precisa aceitar que aconteceu aquilo, para que daí ele entre mesmo num tratamento de recuperação, de reabilitação. Depois que ele aceita, ele vai aprender outras coisas nesse momento, no momento que ele está parado tecnicamente, fisicamente, ele vai ter oportunidade como atleta de aprender e até trabalhar essas habilidades psicológicas, fortalecer isso, e daí vem o aprendizado. O aprendizado seria assim: como voltar agora para o campo sem ter medo de sofrer outra lesão, sem ter medo de fazer uma dividida, sem perder a minha identidade. Então, nesse processo, primeiro é aceitar, você vai acolher o atleta, depois você vai preparar ele junto com a preparação física para ele voltar para o campo. Muitos atletas machucam novamente, tá? Isso é provado cientificamente. Por ter medo de machucar aquele joelho, ele compensa muito o outro e acaba rompendo o outro, tá? Então, aí, esse período que ele passa no departamento médico, o psicólogo tá com ele acompanhando diariamente. Aí eu vou te perguntar uma coisa que talvez seja até algo que não é sabido do grande público. O psicólogo, além dessa parte de tratamento do próprio jogador, ele interfere dentro do clube em contratações, em dicas, por exemplo, para a comissão técnica, algo do tipo? Isso vai depender muito da abertura que a diretoria te dê e a comissão técnica, né? Eu já passei por momentos que eu não participei de nada, mas também já tive momentos onde teve a abertura, a ponto de eu ligar para o clube. Na época eu lembro que era o Flamengo, eu liguei para a psicóloga, era o psicólogo do Flamengo, Paulo, perguntando sobre as características daquele atleta. E o técnico, na época, ele tinha um critério de montar o elenco, tanto tecnicamente, e também ele se preocupava muito com as características daquele grupo. Então, eu tive uma atuação boa, sim, de buscar atletas que tinham bom comportamento, que tinham lideranças, que iam agregar não só dentro de campo como fora, né? E isso acontece também numa preleção, por exemplo, onde o treinador ele vai escalar, ele tem uma dúvida de levar esse ou esse atleta, ele pode sim perguntar para o psicólogo quem está mais preparado para entrar naquela partida. Então, essa participação também eu tive muitas vezes dentro do clube. Agora uma curiosidade nossa, depois de 15 anos aí, ficou dentro do clube, um momento marcante para você, que deve ter muitos, né? Mas o que tá mais marcado? Olha, Cauê, eu vou te confessar que assim, eu poderia pegar muitos momentos marcantes que eu tive no profissional, como quando nós subimos da Série B para a Série A, ser campeão invicto no Campeonato Paranaense. Eu tive muitas situações assim importantíssimas, mas a que mais me marcou foi uma da base, com os meninos da base, onde foi um campeonato extremamente difícil. A final do campeonato era um Atletiba e lá no CT do Caju. E eles ganharam o jogo, deram a volta olímpica no CT e tal, e foram todos pro vestiário comemorar. Eu acompanhei eles assim todo o campeonato e eu fiquei na porta do vestiário esperando eles saírem para eu dar um abraço em cada um e dar os parabéns. Nisso, o treinador me chamou, falou: Flávia, entra aqui que os meninos querem falar com você. Eu entrei comemorando e abraçando, e o capitão do time tira a medalha do peito e dá para mim. Ele falou assim: você é uma das pessoas que nos ajudou muito e eu quero dar a minha medalha para você. Eu te confesso que aquilo para mim, assim, foi a coisa mais linda que aconteceu, né? Um reconhecimento do trabalho, o capitão ter tirado a medalha. Então é a medalha mais importante que eu tenho hoje e foi o momento onde, para mim, aquilo
foi inesquecível pela atitude deles. E para finalizar com a chave de ouro, aproveitando que estamos aqui na Semana da Mulher, num ambiente conhecidamente machista, talvez, o futebol, devido ao seu histórico, como que você se sente sendo uma mulher naquele espaço e uma pessoa que teve tanta influência dentro do clube em tanto tempo? E, além disso, essa crescente do futebol feminino no Brasil, que agora o Coritiba já fechou parceria com o Toledo. Como que você enxerga toda essa participação feminina dentro do futebol? Olha, Pedro, eu fico muito feliz de que isso realmente começou a evoluir, que a mulher está tendo o espaço dela cada vez mais dentro do futebol. Acho que demorou para ter esse time feminino, né? Mas eu te confesso que eu, como mulher dentro de um clube de futebol, num ambiente extremamente masculino, onde eu viajava com a equipe, eu fazia pré-temporada com a equipe, a gente tem que cuidar muito da nossa postura. E eu acho que isso em qualquer lugar, né? Não necessariamente só num clube de futebol, mas em qualquer outro lugar. Eu nunca perdi minha vaidade, mas eu sempre sabia o lugar que eu deveria estar, o lugar que eu deveria sair. Se tinha um almoço, todo mundo almoçando, estamos falando profissionalmente, eu estava ali. Acabou o assunto profissional, eu saía. Então eu sempre tive muito cuidado com a minha postura, você tem que ter um termômetro entre a amizade e o profissionalismo. Se você for uma pessoa extremamente profissional, radical e tal, você não consegue ter aquele vínculo com o atleta. Mas você também não pode ser uma amiga dele. Então eu sempre cuidei muito com a minha postura, eu sempre soube qual era o lugar que eu poderia estar, qual era o lugar que eu não poderia estar. E eu tive uma situação muito interessante quando um treinador chegou, mais velho, assim, mais das antigas, né? E ele falou assim, filha, nunca mais me esqueço, fica tranquila que a gente resolve. Eu não tô acostumada a trabalhar com mulher no futebol. Falei, professor, eu te respeito, mas se você não tá acostumado, eu vou tentar mostrar para você que é possível, sim, uma mulher trabalhar com você. E eu, com muito respeito, com muito cuidado, fui trabalhando, ele foi me dando espaço e foi muito legal. E quando ele saiu do clube, ele falou, hoje eu te agradeço por você me mostrar que a mulher pode trabalhar no futebol e pode estar inserida, envolvida em todos esses momentos. Então a nossa postura, e eu digo que é uma postura que eu tenho aqui no meu consultório, que eu tenho em qualquer lugar que eu vou, é de você ter esse respeito e de você ter esse cuidado, tá? Porque eu sempre tive um relacionamento com as esposas, com as famílias. Então a gente precisa ter postura e principalmente ética profissional. Então, terminando aqui, hoje invertemos um pouco os papéis, né? Geralmente você que escuta, quem tá sentado aqui que fala, invertemos um pouco, mas sempre para aprender bastante, né? Agradecemos a quem assistiu o vídeo até aqui. Pegar a lembrança dela, né? É verdade. Mas eu quero, Pedro, dizer que eu tô muito feliz, que eu dou os parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês dois estão fazendo um trabalho maravilhoso, que vai crescer muito. É um trabalho sério, é um canal diferenciado. E eu desejo todo sucesso para vocês. Obrigado. E eu tenho certeza que esse sucesso vai ser cada vez maior, porque vocês são profissionais sérios, que estão com vontade, que estudam, tem todo esse cuidado, então vai dar muito certo isso. Tomara, obrigado. Obrigada a todos. Uma camiseta do nosso canal. Que legal! Lembrança pra você. Nossa, que bacana! Olha só. Coxa News. A flecha do Dirceu. Então, terminando com chave de ouro, então. É isso aí. E olha, vou contar uma coisa pra vocês. Falando da flecha do Dirceu, o psicólogo, ele não é super-herói, né?
E se tinha alguém no clube que era o meu psicólogo, que é a pessoa que me acolhia nos momentos mais difíceis, que me aconselhava, que era o meu refúgio, assim, era o Krieger. Então, quando eu cheguei no clube e vi o Krieger pela primeira vez, cheguei a tremer, sabe? Falei, meu Deus, o Krieger. E depois ele se tornou um grande amigo, um grande conselheiro, incentivador, sabe? É uma pessoa, assim, maravilhosa. E a perda dele foi uma das perdas mais significativas que eu tive. Então eu fico muito feliz de ter aqui o Coxa News e aqui o Krieger. Eu fico muito feliz, eu agradeço de coração vocês. Muito obrigada mesmo. Beleza. Ai, gente, eu adorei. Valeu então, pessoal, quem assistiu até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o que acharam do vídeo e até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.